aqui uma pequena história que você já ouviu várias pregações, ou até momento de compartilhamento baseado nesse texto. A história da viúva é uma história tão real no dia de hoje também. A viúva era uma mulher de um discípulo do profeta que temia Deus. A viúva era uma mulher de um homem de Deus, podemos dizer, aquele que anda junto com o pastor, aqueles discípulos, aqueles líderes, aqueles diáconos que andam com o pastor, que frequenta a igreja, aquele que confia em Deus. Isso nos mostra que os problemas financeiros e não são questões de falta de Deus. Às vezes a gente temos pensado, né? Quem tem crise financeira, quem passa por problema financeiro, é só o pagão, o incrédulo, aquele que não tem Deus no coração. Nada disso, nada disso. Até aqueles que são seguidores de Deus, até aqueles que confiam em Deus, até aqueles que dizem ter Deus como Salvador, como provedor, Deus é o meu escudo, meu refúgio, até pessoas que são fiéis no sentido espiritual, que frequentam a igreja, todos os cultos, lê a Bíblia, oram, jejuam, mas também, do outro lado, passa por crise financeira. Então, essa viúva era uma viúva, uma mulher, no caso, de um homem de Deus, um homem que temia a Deus. Então, não é falta de Deus, não é uma questão de falta de Deus, os problemas financeiros. Até pessoas que julgam ou se julgam de homens e mulheres de Deus, enfrentam mal administração financeira. Até pessoas que enfrentam, ou melhor, que se dizem eu sou homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu oro muito. Quando você vai olhar assim, está com o nome sujo na praça. Quando você vai encostar para contar a história dela, ou se contar a história dele, está com problema financeiro. Está cheio de dívidas. Me lembro até hoje, não é uma cultura nossa, eu sou africano, sou de Angola e a minha esposa somos de lá. Vivendo aqui no Brasil, quando a gente começou a perceber que todo brasileiro está ligado com alguma dívida. Eu falei, caramba, meu Deus do céu. Todo mundo, você não vê ninguém sem dívida. Ou está devendo uma prestação do carro, uma casa, ou do cartão, ou devendo por alguém ou para alguém. Sempre tem alguma dívida. Todos estão ligados com alguma dívida. Eu falei, puxa vida, e o que aconteceu? Nós também entramos nessa convivência e nessa vida. Compramos carro que a gente está pagando todo dia não, todo mês que tem que pagar, já é dívida. Então dívida muitas vezes não é só para uma pessoa que falta de Deus ou que não tem Deus. Até pessoas que frequentam a igreja estão endividadas. Até pessoas que dizem extremamente espirituais estão endividadas. Tem pessoas que se julgam de mulher e homem de Deus, enfrentam mal administração financeira, enfrentam dívidas, nome sujo na praça, ameaça de agiotas, muitas vezes, e não consegue ter realizações financeiras na sua vida, nunca tem sucesso financeiro, por causa de questões financeiras. A crise financeira que afetou, na verdade, que afetou essa mulher, junto com seu marido, é uma crise que havia entrado para todo o país. O povo de Israel, como sempre, a história bíblica é repetível nessa área. Havia momentos que o povo de Deus obedecia a Deus, era tão fiel a Deus, Deus abençoava, prosperava, e quando eles desobedeciam a Deus, Deus castigava, trazia seca, trazia calamidade, fome, e também não foi diferente nessa época. O povo havia se rebelado com Deus. Há momento que a gente está até com vento e tudo, buscando, orando a Deus, mas tem um momento que a gente fala, hoje eu estou com Deus, não quero saber de Deus aí. Logicamente, ninguém fala isso com a boca, mas com o gesto, com a atitude. Hoje não quer saber de igreja, não quer saber de oração.
Hoje não quer saber da pregação, o pastor está pregando aí, mas não estou nem aí. Hoje vou pecar um pouquinho. Hoje vou fazer. Então a pessoa relaxa. E o povo de Israel também não foi diferente. Na hora que eles relaxaram, entre aspas, não queria mais saber de Deus, e Deus trouxe punição, trouxe castigo. O castigo foi fome e miséria em todos os lados. E essa fome atingiu a crise financeira do profeta, ou do discípulo de Eliseu, perdão. O discípulo de Eliseu foi afetado com essa fome. E naturalmente, quando a gente está com fome, a gente começa a emprestar dinheiro, né? Fátima, Isabel, tem 50 me emprestar? Puxa vida, a crise financeira, a inflação aumentou muito. Não consegue comprar aquela compra que você costuma fazer. Ô neném, dá para emprestar uns R$100? Está difícil para mim. Puxa vida, vou pegar um dinheiro aqui emprestado. Esse mês, às vezes sem pensar, sem planejamento, mas vai pegando emprestado aqui, ou pega emprestado acolá. Por mais que seja homem de Deus, mulher de Deus, a crise atingiu toda a sociedade naquela época. E aí o homem, aliás, o discípulo do homem de Deus também foi afetado. Então chegou na casa dele e disse: querida, hoje eu não tenho que comer. Aí a mulher fala: bom, vai aqui no mercado, aqui pega emprestado uma cesta básica. Vai aqui no açougue, aqui pega emprestado a carne. Vai aqui na quitanda, aqui pega emprestado aqui 20 ovos. Ovo hoje está na moda. Semana passada eu fui comprar o ovo, meu Deus do céu. O ovo quase está chegando a R$1 por ovo. Uma carteira de ovo para 30 ovos, R$29 e alguma coisa. Ovo. A galinha tem alta. Fica assustado. A galinha e o ovo está cantando aquela música. Quem me viu na prova não me ajudou agora. 5, 10 da manhã. Quem queria comer ovo? Quem queria comer ovo? Hoje ovo. Amanhã, tarde e noite ovo. Amanhã, tarde e noite ovo. E essa mulher, talvez a gente apenas estamos trazendo o contexto a hoje, falou para o marido: não tem nada, vamos pegar ovo aqui na quitanda. Aí o marido vai pegar. Não tem nada, vai pegar aqui, mistura aqui. Vai pegar o quê? O tempero aqui. Aí o marido vai pegar. Quando foi olhar para a conta, estamos em dívidas. Nos endividamos, e agora? Todo mundo está em crise. Nós estamos por aqui, já passamos a nossa conta. A gente ganha R$5.000 por mês. Só que a nossa conta está para R$10.000 de dívidas. A gente ganha R$1.000 por mês, mas a nossa dívida está por R$13.000 que a gente está devendo por aí. Como é que fica? Quando menos esperava, os credores são muito fiéis. Quando fala que eu vou chegar dia 10 para te cobrar, dia 10 pode se preparar. Se falar para você que dia 9 você vai ter que pagar, se não pagar, eu vou aparecer na sua casa. Fielmente vai aparecer. Ele vai aparecer, não vai atrasar no horário, tudo. Ele vai vir aqui cobrando você. Apareceu o credor. Só que quando aparece o credor, o marido, graças a Deus, estava lá no céu. O marido estava no céu. Discípulos de Eliseu estavam lá no céu. E a mulher? Onde que estava? No inferno. No inferno da dívida. O marido morreu. Foi para o céu. E a mulher ficou no inferno. Talvez a mulher não sabia das dívidas que o marido havia feito. Isso acontece muitas vezes em casa, na sua casa. E o marido faz dívidas que a mulher não sabe. Ou a mulher faz dívidas que o marido não sabe. A esposa pega cartão de crédito escondido, que o marido só vai descobrir que estamos devendo na fatura.
Quando chegar a fatura, nossa, compramos o quê? Só vê o nome da loja, nunca entrei nessa loja. Mas está devendo. Quem fez a compra? Espírito Santo. Quem fez a compra? Só vejo aqui na fatura. Quem fez a compra? Até nisso, a gente falha muito. O dinheiro do marido e da esposa é o único dinheiro. Vocês estão unidos financeiramente falando. Até nas dívidas estão unidos. Você tem que informar o seu marido. Você comprou alguma coisa que estava em promoção. Amanhã é dia dos namorados, né? Diz por aí. Dia de promoções, né? Vocês vão para a Praça 14 Bis, para ir na avenida, fazer desfile. Antes de fechar, fazer uma compra, ligue para o seu marido. E às vezes o cartão tem limite, um pouco limite. Aí você não está nem aí. Ah, não estou nem aí, eu vou comprar, é dia de namorado mesmo, naquela emoção, tá? Compra, a fatura vai vir. A fatura virá. Então, muitos casais que não são unidos nessa área. O homem de Deus morreu, foi para o céu. Mas a esposa ficou no inferno. Quando menos esperava, bateu a porta. Quem estava na porta? Os credores. E a mulher desesperada: eu não tenho como pagar essas dívidas. Não sei quanto que é. O credor diz: puxa vida, você não está sabendo de nada? Então, deixa eu te falar. O seu marido fez dívidas. Se você não tiver dinheiro, eu vou levar os seus filhos comigo. Eu vou levar os seus filhos comigo porque a sua dívida ultrapassou o limite. A sua dívida está muito forte, muito alto. Por isso que eu quero levar as suas dívidas. Ou melhor, quero levar os seus filhos. Irmão, na verdade, tudo que estava acontecendo aqui é no mundo espiritual que estava acontecendo. Como é que é no mundo espiritual, pastor? Aqueles credores que chegaram na casa dessa viúva, trazendo num reino do espírito, trazendo no mundo espiritual, isso acontece também com as nossas vidas. O credor, ou os credores, entram em ação na nossa família, na sua família. Pastor, como é que esse credor entra em ação? Em primeiro lugar, quando nós abrimos brecha. Qual é a brecha? Quando você desobedece a Deus, quando você para de servir a Deus, quando você peca contra Deus, você abre uma brecha. O que é uma brecha? Uma oportunidade para que você seja atacado pelos credores. Quando você é dizimista infiel, quando você não é mais fiel no dízimo, nas ofertas, quando você está vivendo no pecado oculto, que ninguém sabe, como a gente tem falado aqui na igreja, comete o pecado escondido para mim e para o seu marido, talvez, para a sua esposa, para os seus filhos, mas não é para Deus. É uma porta que você abriu, uma permissividade para que no mundo espiritual seja atacado pelos credores. Esses credores, eles cobram de você de alguma coisa. Ele vai cobrar da sua família. O que cobra da sua família? Os credores espirituais vão cobrar de você os seus filhos. É nossos filhos que eles cobram. A nossa família, o que nos atinge muito é quando os filhos são atacados. Quando os filhos são atacados em nossa casa. Porque nós permitimos que eles cobrassem. Nós pecamos contra o Senhor. O escredor vem cobrar da gente. Quando nós desobedecemos ao Senhor, o escredor entra em família. O escredor invade a família para prejudicar a família. O escredor invade a família para fazer os nossos filhos de reféns. Eles vão ser escravos. Pastor, como é que é isso, escravo? Muitos filhos não são órfãos de pais vivos, que não há mais relacionamento familiar, ou de pai e filho em casa. Há filhos que foram roubados pelo credor. Fisicamente moram na mesma casa, mas afetivamente não há mais
o laço, o elo de um pai com filho. É porque o espírito do credor roubou, tirou esse filho dos braços do pai. Não há mais contato, não há mais afetividade em casa. Por quê? O credor tirou o filho nos braços do pai. Filhos que vivem abandonados. Filhos que causam rebelião em casa. O fato que aconteceu, vocês estão acompanhando hoje? Acompanharam isso? Ontem acompanhando? Até a irmã Simone mandou um áudio, sugerindo para a gente pudesse fazer algumas palestras aqui na igreja, referente justamente para cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, jovens. Eu estava falando para ela que é uma ideia boa, fantástica. Cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos jovens. Mas lamento muito em dizer, nós temos uma cultura do que arromba, vamos colocar um cadeado, depois de arrombamento. Arrombam, compram um cadeado de ouro, coloca na porta. Nós não temos cultura de prevenção, não, de jeito nenhum. Eu estava falando com a irmã Simone, ela está aqui, falei para ela aqui, irmã Simone, se a gente fazer um seminário, pedir para os pais, trazer seus filhos, adolescentes e jovens, para a gente fazer um seminário nessa área, ninguém vai querer trazer, porque a pessoa vai achar que a gente está louco, está maluco, está tonto. Não há necessidade de fazer um seminário como esse. Mas bastar acontecer o acontecimento, porque os nervos estão à flor da pele, emocionalmente estamos abalados, lembrando o fato de recentes, se você falar, montar um seminário, vai chover de gente, lógico. O que é isso? Nós estamos querendo colocar cadeado depois de arrumamento. Que nós negligenciamos muito a cultura de prevenção. Não temos cultura de prevenção na nossa vida. É sempre depois de colocar, depois de ser arrombado, chamar bombeiro. Depois de ser arrombado, colocar cadeado. Depois de ser arrombado, faz uma coisa assim. Depois, é sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Se nós tivermos cultura de prevenção, teríamos menos problemas. Infelizmente não temos. Então o que acontece em casa é um fato que os credores tiraram dos nossos filhos. Por causa do pecado, a gente parou de servir ao Senhor, temos brecha. O credor, ele entra na nossa casa para tirar principalmente os nossos filhos. O que mexe muito conosco? A gente pode perder um carro, pode perder uma casa, mas quando o filho da gente é tocado, porque o meu filho é parte de mim, é parte de mim, porque o meu coração e o coração da minha esposa está naquele menino, naquela menina. Quando ele é tocado, eu sou tocado. Quando meu filho passa por doença, eu sinto muito. A gente sente muito quando o filho da gente é tocado. É justamente quando a gente abre uma brecha que os credores invadem a nossa casa, invadem o nosso lar. Talvez você não está ciente de que brecha que você abriu, mas está ali a brecha. Talvez você não perdeu conotação. Puxa vida, eu não estou numa brecha, eu não estou em pecado, mas diante dos seus olhos não está. Mas diante de Deus, você abriu uma brecha, razão pelo qual os credores espirituais invadiram a sua família. É aí que você está vendo hoje filhos que se sentem abandonados em casa, que não tem mais o elo dentro da família, os credores que entram na nossa família para tirar nossos filhos são a prostituição. Quem ensina? Qual é o pai que ensina o seu filho a prostituição? Qual é o pai que ensina o seu filho para assistir pornografia? Qual é o pai? Mas o pai e a mãe vivendo em casa, de repente descobrem que o filho está envolvido com prostituição. O pai e a mãe morando em casa, vivendo em casa, tudo escondido, porque o credor já entrou.
Daqui a pouco o pai e a mãe descobrem. O filho está envolvido com o tráfico. O credor já tomou conta. Ninguém espera, não é o pai nem a mãe que espera que o filho da gente seja envolvido com a violência. Mas de repente a gente morando direitinho em casa, pai e mãe, o filho traz a arma em casa. A gente não sabe isso. Tudo é surpresa, porque o credor já está na nossa casa, está envolvido com tráfico, droga, mentira, pedofilia, para levar os nossos filhos como escravo. Propósito de credor é tirar o meu filho da minha casa e transformá-lo em escravo lá fora. Ele tem que ser escravo, porque você está devendo. Tem os pais que deixam, tem os pais que dizem, deixa para lá, é assim mesmo. E os filhos que ameaçam muitas vezes os pais, dizendo, pai, se você não me deixar namorar, eu vou sair de casa. O credor está querendo levar. O credor querendo levar aquela menina, aquele menino fora de casa. É assim que acontece. Sutilmente, os filhos vão sendo roubados, os netos sendo tirados da nossa casa, pelos credores. Você não tem noção, repito. E às vezes, a nossa maneira de ser, de viver, a nossa vida espiritual, a gente tenta olhar dentro de nós e dizemos, eu não tenho nada de errado, eu sou espiritual, eu sou dizimista, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia. Mas aquele que sonda coração, que me conhece, diz, não é isso que espera de você. Há uma brecha que está aberta na sua família, na sua casa. Por isso que você está perdendo seus filhos. Filho sai de casa, troca a família pelos amigos. Filhos roubados dentro da própria casa, que não tem diálogo. Você vai chegar em casa hoje, o pai senta na sala, a mãe na cozinha. Onde que está o filho? Aonde? No quarto. No quarto. Essa é vida? Isso é família? Que família é essa? O pai e a mãe dentro de casa, para falar com o filho, tem que falar com ele no celular, mandando um recado, dentro da própria casa. Essa é a família. Olha como é que a nossa casa foi invadida por credores, por bajularmos, superficializarmos os princípios da palavra de Deus. Olha como é que a nossa casa foi invadida por credores. Filho roubado dentro da própria casa, falta de convivência, falta de duelo, da comunhão dentro da própria casa. A pergunta que o profeta fez para a viúva foi essa: o que você tem na sua casa? Aquela viúva desesperada, puxa, não sei o que eu vou fazer, não sei, estou em dívida, meu marido foi embora, estou viúva, fiquei sozinho, só com os filhos que estão aqui. O profeta se aproxima perto dela e diz, pergunta para ela, perdão, o que você tem em casa? Versículo 2. O que posso fazer para você, para ajudá-lo? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Qual foi a pergunta? O que você tem? O que você tem? Olha para aqui, pergunta para ele, o que você tem em casa? Não precisaria responder, não. Por que essa pergunta? Pergunta que nos indaga, que nos questiona. Por que o profeta tinha que fazer uma pergunta dessas? O profeta sabia muito bem que a resposta para o problema dessa mulher, dessa viúva, não estava no banco, porque muitas vezes a gente quer procurar, estamos com problemas de dívidas e outros tipos de problemas, a gente está procurando a solução onde? No banco, no hospital, no médico, no psicólogo. Nada de errado, mas não é o lugar que a gente tem que procurar a solução. Nesse caso, nessa crise familiar, a resposta, a solução dessa viúva estava onde? Na sua própria casa. Estava onde? Nessa casa. Não estava no pastor da igreja. Tem resposta que você procura
não está no pastor da igreja, não está na igreja como local, não está no banco, não está no consultor médico, não está no mão do gerente, mas está na sua casa. A resposta que você vive procurando está na sua casa. Não está na casa do vizinho. Não está na casa da sogra, do sogro. Não está na casa mais linda, apartamento mais lindo que você conhece, que mora perto. Não está numa casa, num vizinho mais lindo, não. Aquele vizinho que tem um carrão, que você olha para o apartamento, nossa, que vizinho, que rico, que tem muitos carros, ou muito apartamento muito lindo. Você pensa, puxa vida, aquela casa não tem problema. Mas a resposta que você espera, que você precisa, está onde? Está na sua casa. O profeta Eliseu, ele fez refletir aquela mulher, fez ela pensar. Por que ela fez ela pensar? Por que ela perguntou, insistiu várias vezes, o que você tem na sua casa? Ou poderia facilitar aquela mulher, puxa vida, vou orar por você, vou fazer milagres, vou dar um jeito aqui, vou passar pix para você, espera um pouquinho, vou passar uma conta bancária, daqui a pouco a igreja, a comunidade vai depositar um dinheiro para você. Mas não, ele fala para a mulher, o que você tem em casa? Por mais que a gente passe por crise, isso que eu entendo, por mais que você passe por crise, sempre nós temos na nossa casa algo na qual nós nos apegamos. Aquela sobra que sobrou. Lembra até hoje, nós não tínhamos condições de fazer compra, uma cesta básica em casa. Pouca gente ganha essa salsicha, pouquinho de batata doce, pão que sobrava de semanas atrás, que sobrava em casa. A minha esperança estava nisso. Eu vou voltar em casa, aquele pão que sobrou sábado passado, está lá ainda. Eu vou voltar para casa, aquele salsicha que sobrou mês passado, está lá ainda. Eu vou voltar para minha casa, aquele troco que sobrou na última compra, aquelas moedas ainda está lá. A minha esperança está naquele lugar, está nessa sobra que sobrou. Muitas vezes a nossa esperança não está em Deus, mas está em esse objeto. Está vinculado nesse objeto, nessa coisinha, nessa sobra que sobrou na minha casa. Eliseu insiste em perguntar para ela, o que você tem na sua casa? Qual foi a resposta da mulher? Qual foi a resposta da mulher? Qual foi? Qual foi? Só uma botija de azeite. Sobra. Qual foi? Sobra. Ele está com sobra. O que você faria por uma sobra? Deus está dizendo aqui. Deus vai pegar essa sobra, vai fazer milagre. O que sobrou? O que sobrou na sua casa? Tira o seu coração na sobra. Coloca a sua esperança em Deus. Porque o que sobrou, Deus vai multiplicar. Você crê nisso? Sobrou um pouquinho, Senhor. Um pedaço de pão no mês passado. A única coisa que sobrou. Deus vai pegar essa sobra de pão, por mais duro que seja. A sua casa vai virar uma padaria. Sobrou um pouquinho de azeite. Isso que Deus falou para essa mulher. O profeta falou para essa mulher: profeta, não tem mais nada. O que sobrou aqui é um pouquinho de azeite. Um pouquinho, porque o que eu vou fazer com esse azeite eu não sei, mas sobrou um pouquinho. O profeta está falando como se estivesse dizendo para aquela mulher: ainda há esperança para o vivo. Ainda há esperança para você.
Quero te dizer nessa noite que há esperança na sua vida. Às vezes a gente está andando aqui, puxa vida, andando cansado, esgotado, triste, remoendo, acabado. O profeta dizendo para você, o que tem em casa? O que ainda está te mantendo um pouquinho esperançoso na sua casa? O que é? Se você tem uma sobra, por mínimo que seja, Deus vai fazer milagre com essa sobra que está na sua casa. Deus vai fazer milagre. Por mínimo que seja. O que tirou a pobreza da viúva estava dentro dela, não estava fora. O que tirou a pobreza da viúva estava dentro dela e não é fora dela. O que vai tirar você da sua vergonha está dentro da sua casa. O que vai tirar você da sua vergonha, da sua miséria, da sua pobreza, não está no banco, está dentro da sua casa. Está dentro da sua casa. Você pode estar me perguntando, mas pastor, onde que está? Não estou vendo nada. É lógico. No meio de tanta confusão, no meio de tanta perturbação, você não consegue enxergar nada. Mas basta você confessar e entregar diante do Senhor, ou nas mãos do Senhor. Em que você está depositando a sua esperancinha que sobrou dentro de você? O profeta dá um conselho absurdo que provocou milagres. Conselho absurdo. Qual foi o conselho absurdo? Pô, não sobrou nada na minha casa, só um pouquinho de azeite. Versículo 13, olha o conselho absurdo, sem lógica. Olha aqui que o profeta disse: tome emprestado muitas vasilhas. Eu, puxa vida, já tem pouco, vou tomar emprestado de novo, vou entrar em AJ, vou entrar de novo numa dívida. É absurdo isso. Tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguirem. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-a quando estiver cheia. E muitos conselhos que você considera absurdo, que pode provocar milagres. Naturalmente, o relacionamento do pastor com a ovelha é o mais óbvio, mais transparente que tem que ser, ou mais coerente. O relacionamento do pastor com a ovelha, pastor com a ovelha, ovelha com o pastor. Então, a ovelha sempre é aquela que sempre espera aquela coerência, é lógico. Nós somos seres humanos, somos inteligentes, e sempre a gente quer ter aquele relacionamento coerente. Então, perguntando para o pastor, eu espero dele o quê? Uma resposta coerente. Estou perguntando ao pastor, da pastora, o que estou esperando dele? Uma resposta coerente. Se não for coerente, então, decepção total. Mas existe, muitas vezes resposta que o pastor vai te dar, não é ele que está te dando, na carne dele, na vontade dele, no desejo dele, mas vem da parte de Deus. E ele solta no seu ouvido, e você ouve isso como um absurdo. Talvez você não goste, vai embora, sai xingando, sai falando mal. Esse pastor não tem coração. Bom, podemos me ajudar em outra área, eu poderia me ajudar em outra dica. Ele tem falando para ir para a vizinhança, entrar em outras dívidas, de taça, de vasilhas. Já estou endividado. Então esse pastor, eu acho que ele está endemoniado, ele quer me afundar de novo. A palavra de Deus diz para mim e para você: ó morador de Vicente de Carvalho, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. Crer e não é para entender. Às vezes você escuta uma resposta absurda do seu pastor, ou da sua pastora, ou do pastor Ari. Nós temos dificuldade em obedecer quando a resposta não for coerente, não for lógica. Sempre a gente questiona, é lógico. Somos seres pensantes. O pastor me falou assim, sabe? Puxa vida, tá legal, é verdade. Mas se me falar, por exemplo, aqui, a solução na sua mão, ou na sua vida, fica 7 horas em pé na praça. Você vai perguntar: que absurdo é isso? Não é o pastor que está falando carnalmente falando, mas Deus está usando ele para ver milagres, muitas vezes. É que a gente é questionador, muitas vezes. A gente vai pedir alguma coisa, um conselho para pastor, tem que ser lógico. Se não for lógico, se sair da lógica humana, a gente questiona. Não, estou precisando de uma situação, estou em uma crise financeira. Foi pedir conselho para o pastor. Ele falou para ficar de joelho em cima de milhos durante 2 horas, ajoelhado. O que você vai falar desse pastor? Está doido, não? Não está doido? Mas muitas vezes a gente precisa de conselhos absurdos para milagres. E obedecer, não para perguntar, não para questionar. Vamos parar de questionar. Você acredita que o seu pastor é homem de Deus? Sim ou não? Você acredita que o pastor Ari é homem de Deus? Sim ou não? Você acredita que a pastora Lili é homem de Deus? Sim ou não? Você acredita que a irmã Silene é uma mulher de Deus? Sim ou não? E por que duvida dele? Por que duvida? A sua dúvida que faz você perder você é milagre. Na sua dúvida você fica sem milagres. Porque nenhum pastor falaria ou faria algo para te prejudicar, para te matar, para prejudicar a sua família, para prejudicar as suas finanças. Não há lógico. Hoje em dia tem pastor de todos os tipos, mas o pastor que você conhece, que está aqui com você aqui mais de 10 anos, 15, 20 anos, conhece ele, conhece a sua família, sabe o que ele pensa, e ainda você duvida dele, ainda você duvida do pastor Ari, ainda duvida da pastora Lili, ainda duvida do pastor Jesus ainda. Você precisa se converter. Precisa se converter. Se o pastor falar algo para você, por mais absurdo que seja, não fique questionando, porque o seu milagre pode estar aí. Só obedeça. Se o pastor falar para você que vai a pé até a praça 14 de serviço, mas estou de carro, não, vai a pé. Tipo maluco. Que resposta doido. Como? Vai a pé. A gente vai? Sim ou não? Não. Talvez vai depois dessa palavra você pode ir. Mas sempre a gente questiona. Sempre a gente vai questionar. Não, pastor. Meu pastor está maluco. Vou trocar de pastor. Eu vou para outra igreja. Vou sair da igreja. A gente sabe tudo que acontece no seu dia a dia, querido. O que você tem em casa? Isso eu quero te perguntar. Eu quero te perguntar, quero te levar a refletir justamente sobre essa pergunta que o profeta fez para a mulher. Porque a sogra que a gente tem em casa, muitas vezes a gente é tão apegado com as coisinhas materiais, com as coisinhas bem pequenas, sutil, ou às vezes não são coisas, são pessoas que nos faz perder o milagre. Abraão, quando ele teve o seu único filho, Isaac, imagina Abraão, rodado de velhice, filho, recém-nascido, babando aquele menino, amando loucamente aquele menino. Ele imaginava que com minha idade agora, podia babar a nossa neta. A gente baba a nossa neta, enquanto não vai em casa, ainda fica perguntando, como é que ela está, onde que ela está, por que não veio? Babar a nossa neta.
Abraão babando aquele menino. Deus olha para Abraão: Abraão, toma o seu filho, o único, vai sacrificar ele. Abraão obedece. Quando ele chega no Monte Moriá, ele prepara o altar. Ele pega Isaac, a sobra do seu amor, a única que sobrou. Ele coloca na lenha, prepara a lenha e coloca Isaac. Ele pega a faca, ele quer cortar Isaac. De repente brada uma voz celestial dizendo para ele: Abraão, Abraão, não mata seu filho. Agora eu sei que tu me ama. Só agora eu sei. Agora que eu estou vendo você, o quanto você me ama. Não sabia que você me amava tanto assim. O que você tem em casa? Enquanto você não entregar aquilo que está em casa, o milagre da gente não virá. Fique em pé. Fique em pé. O que você tem em casa? Feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Eu quero te levar na sua casa. A casa é sua, mas eu quero te levar a pensar na sua casa. A crise é real. Os problemas são reais. Tanto quanto financeiros, como também espirituais. Na área de saúde, crise conjugal é real. Está tudo na sua casa. Crise relacional é real. Pai e filhos nos dão, que os credores estão levando, está tirando de você. A solução não está na minha mão aqui. Não está aqui na igreja como casa. Não está no psicólogo, no psiquiatra, no consulta médico, no gerente do banco, na mão do pastor, no seu parente que está longe, no seu vizinho, no seu chefe de departamento. A solução não está em redes sociais. O que tu tem em casa? O que você tem em casa vai tirar a sua miséria, vai tirar você da sua pobreza, vai tirar você dessa crise que está enfrentando. Onde está o seu coração em casa? Às vezes a gente tem em casa relíquia que a gente guarda. E a nossa esperança está naquela relíquia. A gente fica imaginando: se eu perder isso, minha vida acabou. Talvez aquela pessoa que você ama tanto, dizendo: puxa, eu me apego tanto ao meu pai, minha mãe, meu filho, minha vida. Aquela peça de roupa que eu tenho em casa, aquele sapato, aquela foto, aqueles brincos que eu tenho, aquele colar que eu tenho. Onde é que sobrou em casa? Deus está dizendo para você: você vai pegar aquele colar, aquele brinco, você vai pegar aquela roupa, você vai pegar aquele objeto, entrega na mão dele. Você quer resolver seus problemas? Quer receber a cura? Enquanto você estiver guardando um pouquinho de azeite, você vai ficar com o resto da vida. Se desvencilha do resto, entrega na mão de Deus. Abre mão do resto. Fala para Deus: Deus, está na tua mão. O que restou em minha vida, esse aqui. O que sobrou na minha vida, está aqui, Senhor. Faz um milagre na minha vida. Tudo está desabando. Tudo. Os credores tomaram conta da minha casa. A minha casa não é mais família. Mas, Senhor, em nome de Jesus, toma. Eu quero te entregar algo que eu tenho guardado, que eu tenho escondido na minha vida. O que tu tem na sua casa que você possa entregar para Deus? O milagre que você espera está na sua casa. E você, nessa noite, você vai precisar entregar esse milagre aqui. Se você tem esse milagre, algo para entregar para Deus,
Seja fiel ao seu dízimo, à sua oferta. Há alguma coisa que você gostaria de entregar que está te impedindo de experimentar o milagre de Deus na sua vida? E nessa noite você quer entregar? Quero te convidar para vir aqui na frente.